Oi, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje daremos início a videoaulas de matemática. O assunto que será dado hoje será sobre a equação do segundo grau, sua importância e como resolvê-las. Primeiro passo: vocês sabem o que significa equação do segundo grau? Equação de segundo grau é uma equação em que a incógnita é levada ao segundo termo, ou chamada equação quadrática também. Por exemplo, x ao quadrado é uma equação do segundo grau. X puro é uma equação normal, uma equação do primeiro grau. Então, é, por que se utiliza o estudo então da equação do segundo grau? A equação do segundo grau foi desenvolvida para cálculos em que utiliza-se a equação de uma parábola. Então, todo movimento que faz uma curva, ou descreve uma curva, ele utiliza a equação do segundo grau. Por exemplo, um militar, ao disparar um canhão, a trajetória do canhão é a trajetória de uma parábola. Então, o cálculo da velocidade da bala, a distância que ela vai percorrer, ou a distância que o alvo vai ser atingido, utiliza a equação do segundo grau. Na engenharia civil, os designs que são feitos nas portas, aquelas portas um pouco curvas, utiliza a equação do segundo grau. No sistema de comunicação, os satélites, eles, a mensagem é utilizada, passada, os dados são passados para os satélites de forma de parábola também, porque a Terra está em movimento, o satélite também está em movimento. Então, o estudo da equação do segundo grau tem muita relação com a ciência. A importância, então, do estudo da equação do segundo grau para vocês seria essa. As pessoas que desenvolverem esse conhecimento, no futuro, futuros engenheiros, futuros matemáticos, terão que ter uma grande aptidão com a equação do segundo grau e outras equações que vocês aprenderão na trajetória do seu curso. Então, primeiro vamos lá. A equação do segundo grau, ela é composta pela equação, nesse caso a equação completa, porque existem equações de segundo grau incompletas, mas vamos primeiro pela completa, em quem tem o termo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, toda equação completa do segundo grau vai ter o termo A, o termo B e o termo C. O termo A sempre vai estar multiplicando por uma incógnita elevada ao segundo grau. O B elevado ao primeiro grau e o C sem nenhuma incógnita. Professor, é só x? Não, qualquer equação que use incógnita ao quadrado é uma equação de segundo grau. Poderia ser x, poderia ser y, poderia ser z, tanto faz. Levando ao quadrado é equação de segundo grau. E as equações incompletas? Por exemplo, poderia ser ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou então, ax ao quadrado mais c igual a zero. Então, existem vários termos que poderemos entender a função da equação do segundo grau. No caso do termo principal, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para se resolver essa equação, teremos que utilizar o cálculo de um grande matemático que estudou
parte de sua vida, equações do segundo grau. O matemático hindu chamado Bhaskara. Ele desenvolveu o cálculo através de um delta, poderia ter sido outro nome, mas ele resolveu colocar delta, igual a P ao quadrado menos 4AC, multiplicando, né? 4 vezes A, 4 vezes C. E após a resolução do delta, utiliza a equação completa. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. A partir desse resultado, teremos, se a equação, se delta for diferente de zero, teremos dois resultados, x1 e x2. Ou x duas linhas, aí fica a critério de vocês. X uma linha ou x duas linhas, ou x com um embaixo e x com dois embaixo. Aí fica a critério do freguês. Utilizando esses cálculos, você consegue achar as raízes da equação do segundo grau. Agora, por que tem que ser diferente de zero e maior do que zero também? O delta tem que ser maior do que zero, para que se tenha dois valores, x' e x duas linhas. Nesse caso aqui, ó, mais ou menos. Porque tendo esse valor mais ou menos, vamos supor que o delta, o valor de delta deu 4. A raiz de 4, 2. Então, menos b mais 2 e menos b menos 2. Por isso que é mais ou menos. Nesse caso, vocês terão dois valores. Mas quando ela for igual a zero, teremos dois valores? Não, porque mais ou menos zero é zero. Menos b mais zero dá zero. Menos b menos zero, ou menos b mais o zero é menos b. Menos b menos o zero dá menos b do mesmo jeito. Então só terá um valor se ele for igual a zero. Muito bem? Então, delta igual a zero, apenas x. E quando delta for menor do que zero? Existe raiz de números negativos? Para vocês, não. Por quê? Porque existe um ramo da matemática, uma parte da matemática que é estudada principalmente nas faculdades. Quando você tem raízes de números negativos, se chamam números imaginários. Isso vocês não vão estudar por agora. Então, quando o delta for um número negativo, apenas o sistema é impossível de se resolver, ok? Porque raiz de menos 4 não vai dar 2. Diga um número multiplicado. 2 vezes 2 dá menos 4. Então, menos 2 vezes menos 2 dá menos 4. Não dá 4 sempre. Então, esse valor não existe de raiz. Ok, pessoal? Então, vamos para a parte de exercício, de exemplos. Então, vamos lá. Fazendo o primeiro exemplo. Primeiro exemplo, teremos x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Quem seria o A? O A seria 1, o B menos 5 e o C 6. Aplicando o delta, nós temos b ao quadrado menos 4ac. Lembrando novamente que aqui são multiplicações, né? Não precisa, a gente pode omitir, né? Sabendo que vai ter que multiplicar. Então, delta igual. Quem é b ao quadrado? Menos 5. Eleva ao quadrado.
Menos. Quem é o A? 1. Quem é o C? 6. Então, calculando, menos 5 ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao quadrado fica positivo. Menos 5 vezes menos 5, menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Menos. Nesse caso, ficará negativo porque 1 é positivo e o 6 também. Então, menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 6, menos 24. O delta vai ser 1. Nesse caso, quantas raízes tem no sistema? Esse sisteminha aí. Essa equação. 2 raízes. Por que nós sabemos disso? Porque o delta não ficou zero. Se fosse zero, teria apenas uma raiz. E se fosse negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Se fosse cúbica, raiz cúbica, poderia, né? Porque você multiplicaria 3 vezes e ficaria negativo. Então vamos lá. Menos B menos B mais ou menos 1 sobre 2A. Vamos lá. Quem é o menos B? Menos 5. Menos 5 mais ou menos 1 sobre 2 vezes 1. Vamos aumentar um pouco a área. Menos 5 dá quanto? Mais 5. Precisa botar o mais na frente? Não, né? Todo mundo sabe que é positivo. Mais ou menos 1 sobre 2 vezes 1. Se fosse menos 1, menos 2, né? Mas aqui é positivo, 2 vezes 1, 2. 5 mais 1, 6. Dividido por 2, 3. 5 menos 1, primeira raiz, né? Então, x'. X duas linhas. Vai ser com menos. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2. Até hoje, 2, né? Então, pessoal, a raiz daquela equação que foi dada x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0, vai ter x' igual a 3 e x duas linhas igual a 2. Correto? Porém, existe uma forma de não precisar utilizar a Bhaskara em algumas equações. Essa equação mesmo que foi dada, você pode utilizar um método que não precisa dessa equação, resolver aquela equação toda. Não vai ser sempre que você vai conseguir, mas nesse caso aqui é evidente que sim. Por exemplo, as duas raízes 3 e 2. A soma das duas raízes, quanto é que dá? 3 mais 2 igual a 5. E a multiplicação das duas raízes, 3 vezes 2 igual a 6. Se vocês repararem, o B é justamente a soma das duas raízes
com o sinal trocado. Então, sempre que existir uma equação do segundo grau, tentem fazer dessa forma, mas é interessante que seja feito em questões que você precisa de um pouco mais de agilidade. Por exemplo, o Enem da vida, que você tem no máximo 1 minuto e meio por questão, né? Então, assim, desse jeito você consegue. Então, 3 mais 2, 5. Sinal trocado, sempre tem que ser o sinal trocado. Se aqui fosse um número negativo, aqui teria que ser positivo, certo? Consequentemente, aqui seria negativo, né? Se fosse menos 3 e 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, tem que sempre ficar atento nessa jogada. Se o sinal for positivo aqui, as duas raízes são positivas ou então as duas são negativas. Não é? Para dar um resultado positivo, só se os dois números, as duas raízes fossem positivas, ou então as duas negativas. Consequentemente, aqui seria, se ele fosse negativos, né? Aqui seria mais, né? Ok, pessoal? Então é só isso que eu tenho que passar para vocês agora. Espero que tenham gostado da explicação. E a partir de hoje, toda sexta, eu publicarei exemplos para os meus alunos e para as pessoas que têm dúvidas sobre matemática, que é uma disciplina que muitos alunos gostam e muitos odeiam. Mas a maior parte que odeia a matemática é porque teve alguma dificuldade no início. Por quê? Matemática é aquela coisa, precisa de entendimento nos cálculos básicos. Porque quando chegar no avançado, você já está tirando de letra nos básicos. Então, se você não prestar atenção desde o início, você vai ter dificuldade mais na frente, certo? Então, um abraço, pessoal. Espero que tenham gostado do meu vídeo. E é isso aí. Teremos próximos vídeos na próxima semana.